Eu só escutei os espíritos falando. Boa noite. Boa noite. Agora os encarnados. Meus desencarnados e agora os encarnados, né? A gente sabe que quando tem um estudo como esse, além da gente tratar da alma, o principal ponto de tratamento para nós é o estudo. Tratamos a alma, depois com os passes, vamos bem fundo no corpo, no psique, no físico. E nessa noite, é óbvio que quando nós abrimos um trabalho desse, um estudo desse, os amigos benfeitores espirituais da casa trazem também aqueles espíritos que estão propícios a entender o estudo ou entender aquele ponto para ele vai ser importante para a caminhada dele do outro lado. Que boa parte da humanidade não aceita a ideia da reencarnação. Boa parte dos espíritos não querem reencarnar. E o melhor remédio para boa parte da humanidade chama-se reencarnação. E estão os 5 pontos fundamentais da doutrina espírita, todos eles interligados, que fala da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências, da comunicabilidade dos espíritos, todos eles interligados. Boa noite. Então, essa noite nós vamos trazer sobre a lógica da reencarnação, para que nós possamos ter entendimento que a reencarnação é um fato, é uma lei da natureza espiritual, cujo qual nós estudamos recentemente, a partir da obra, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. É muito recente ainda para nós. Talvez a primeira encarnação nossa que nós frequentamos uma sala de aula como essa, a não ser se estivéssemos lá na França, em Paris, na França naquela época, frequentando até a Sociedade Espírita de Estudos Parisiense. A lógica, para a gente poder adentrar, nós temos que entender um pouquinho sobre o que é a lógica, que tem que ter a razão, e a fé raciocinada, o entendimento da reencarnação como lei da natureza. Hermínio Corrêa nos fala bem claro para nós: a reencarnação não é uma questão de fé, nem de religião, nem de crença. Faz parte da lei da natureza, como é a lei da gravidade, das estações. É para todos, é para todos. É a ciência que vai descortinar para nós a questão da reencarnação. Hernani Guimarães Andrade, esse espírita fantástico, que ele falou há praticamente 20 anos atrás, 2000, uma conferência espírita, que a ciência estaria adentrando, daqui a 20 anos, ele falou 2000, a descoberta sobre a reencarnação. Aí vai ser um fato, a ciência descortinando. Mas para que a gente possa entender, sobre noções básicas da lógica, foi Aristóteles, filósofo grego, 384, 322 anos antes de Cristo, foi o fundador da lógica. E questão do porquê utilizar a lógica nesse pensamento. É muito comum todos os dias ouvirmos alguém falar que alguma coisa é lógica ou ilógica. Porém, pouquíssimas pessoas sabem fazer isso com embasamento. A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade, ou mais próximo possível dela. Quantas vezes Kardec indagando os espíritos e fala: vocês ainda não estão preparados para saber sobre essa questão, sobre essa notícia. Mais tarde vão saber. Sem a lógica, ficamos reféns dos donos da verdade, dos dogmas absolutos que não podem jamais ser questionados. Isso a gente mesmo criou, esses dogmas, através das reencarnações anteriores, como dono da verdade não podia ser questionado. A reencarnação mesmo era estudado, colocado nas igrejas, até o ano de 553. Os padres falavam sobre a volta do espírito ao corpo, não sabia como se processava, acreditavam que ia ter a mesma aparência física, até o concílio, e a gente acreditando que vai assinar um papel, vai mudar a lei de Deus. Nós acreditamos nisso, com um concílio, 13 bispos presentes. Nesse dia, o imperador bate na mesa e fala: a partir de hoje, ninguém fala
da volta do espírito ao corpo. É lógico que a gente entende, né? Você perder, né, os títulos de nobreza era terrível para eles, mas bateram na mesa. Os 13 bispos presentes nesse concílio de Constantinopla, no ano de 553, votaram a favor do imperador, e então veio o dogma da reencarnação. E aí o céu e o inferno, né, para nós, sem alternativa. Como a gente, né, desesperou qualquer cristão perante a morte. Tanto que 40 anos depois, um novo concílio, 40 anos depois houve um novo concílio, aí constituiu-se o quê? O purgatório. Aí beleza, né? Já melhorou, né? Porque o purgatório ia depender, né? Quem salvaria, sair do inferno, quem ficasse na terra, pagando, né, as missas para aquele que partiu. Imagina, né? A pessoa terrível, bota para quebrar, vai ser salvo, vai para o inferno, vai para o céu, vai tornar o céu um inferno, né? Vai acontecer isso. Então, essa ideia, né, de colocar, castrar, ser o dono da verdade não pode. Se falasse em revolta do espírito ao corpo, as pessoas eram perseguidas e né, tinha a ideia da anatematização, quer dizer, amaldiçoado. Seriam perseguidos, perderiam seus bens, família perseguida. Se não se continuasse na ideia da reencarnação, ia parar na boca do leão, em nome de Deus, ou na fogueira, né? E a gente lá ia até levar um graveto. O macho lá falava em reencarnação, vou levar um graveto desse tamanho, né? Aí eu ia falar com o São Jerônimo, né? Quando estava lá para as preces ser queimado, ele viu a pobre coitada, idosa, chegando aquele ramo pesado, né? Para colocar lá na hora, antes de ele ser queimado. Ele virou e falou assim: Santa Simplicitas, quer dizer, santa ignorância, né? Então a gente acreditava nesses dogmas, nessas questões de dogmas, e criamos isso, né? A questão da reencarnação. Então não se podia falar. Então ficou isso no nosso psiquismo. Não se podia, era lei de Deus. Hipótese alguma, é uma única existência. Uma única existência, pronto, acabou. Está aí no psique do ser humano, até hoje. A maior parte ainda eram, né, jamais podiam ser questionados. Ainda mais naquela época. Hoje a gente ainda temos essa liberdade. Pelo menos nós somos nós estamos numa escola chamada Terra. Nós estamos numa sala de aula chamada Brasil. Pelo menos aqui tem democracia. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, né? Tem democracia. Então aqui nós podemos ter liberdade de expressão, né? Liberdade de chegar e falar: eu acredito na reencarnação. E outros discordarem, né? E você tentar, através da exposição, que a gente não expõe, essa é a diferença. Dentro dessa sala de aula, a gente não impõe, a gente expõe. Hoje as pessoas aqui vão sair daqui para refletir acerca do que nós vamos estudar, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? Para raciocinar em cima do fato, em cima do estudo. Essa é a proposta, para que você busque o quê? O livro, né? O livro que faz. Esse aqui é um cérebro que nos fala, mas fechado é um amigo que nos espera. É só buscar as obras, né? E nós temos hoje um manancial, né, incontável. São mais de 5.000 obras à nossa disposição. Não tenha pressa. Falar: não li nem 10%, não tem problema não. A gente continua lendo, estudando do outro lado também, né? Jesus não falou que vai ficar até os, né, para todo sempre, quando chegasse? E vai ficar. Não temos pressa. E tem sala de aula que, em hipótese alguma, você pode falar, né? Jamais pode ser questionado. Nós temos aí exemplo na Ásia, né? Você pode falar em reencarnação lá. Tem lugar que você não pode falar em reencarnação. Tem lugar que você pode falar em reencarnação, né? Como outros dogmas também, né? Então a análise da lógica, aí vamos questionar, né? Vamos fazer o nosso questionamento. Deus é justo? Sim. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas admitem que ele é perfeito e possui todas as virtudes. Todas as virtudes. Um dos 5 pontos fundamentais da doutrina espírita é a existência de Deus. E a gente não tem como mensurar, de imaginar Deus nessa imensidão, né? Nessas construtor de mundos, esse universo, né, que sempre está expandindo, está sempre trabalhando, sempre construindo mundos. E o que é legal
que essas leis é para qualquer ponto deste universo. Essas leis trazidas pelos Espíritos do Senhor é para qualquer ponto do universo. Não é para os espíritas, não é para a Terra, é para qualquer ponto do universo. São as mesmas leis. São leis imutáveis. Né? Kardec questiona aos espíritos, né? O espiritismo é a religião do futuro? O que os espíritos falam? Não. Não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Tudo que nós estudamos aqui vai para outras casas religiosas, sem, né, romper a questão dos rituais, da casa em si, da sua construção em si, sem mudar. Mas tudo que nós estudamos aqui vai para outras casas. Porque simples faz parte da lei da natureza. Simples, né, de entendermos. Seria ilógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. Né? Porque, na realidade, a essência do bem é do Criador Deus. A essência do mal é de nós, encarnados e desencarnados. Portanto, se Deus é perfeito, é acima de tudo justo. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que este tenha merecido tal sofrimento? Será isso justiça? Não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça visto acima. Uma das leis sábias de Deus, para nós espíritos, das três que nós temos conhecimento, a lei da evolução, do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Aqui entra a lei de causa e efeito. Né? Toda ação negativa, efeito negativo. Ação positiva, efeito positivo. Não vai ter contrário. Há uma ação positiva e uma reação negativa. Isso não vai ocorrer. Vice-versa também. Não é justo impor um sofrimento a um inocente. Não é? Deus não pode ser justo e cometer injustiças ao mesmo tempo. Né? Seria uma incoerência, né? Ser justo de um ponto e injusto no outro ponto. Se existisse apenas uma vida, aí já começamos a raciocinar, aí já começamos a pensar. Tanto que o desencarnado que está aqui propício a receber esse ensinamento, né? Porque na realidade o Espiritismo, como diz bem de Leon Denis, nos dá esclarecimento sobre o problema do ser, do destino e da dor. Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Deus estaria assim sendo injusto. Está vendo aqui? A gente começa a raciocinar. Por que eu tenho filhos perfeitos? Né? Por que algumas pessoas já nascem defeituosas ou doentes e outras não? Aí você vai ficar, não, Deus quis. É isso? Deus quis? Já começamos a raciocinar. Né? Tanto nós encarnados quanto os desencarnados. Seria justo que Deus fizesse pessoas sofrerem desde o nascimento por algo que elas não fizeram, ou pelo que outras pessoas fizeram? Aqui nós estamos nos questionamentos, né? Como Sócrates nos ensinava, né? Sempre uma pergunta, né? E lógico que a gente não vai esgotar o assunto nessa noite, pensamento de Sócrates, né? Quanto mais sei que nada sei. Como Isaac Newton falava, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é o oceano. E agora, como espírita, a gente pode falar, o que não sabemos é uma gota, o que não sabemos são todos os oceanos de todos os orbes. Então não sabemos nada ainda. Qual a explicação para as pessoas que nascem defeituosas, paralíticas, doentes ou cegas, enquanto outras nascem perfeitas e saudáveis?
a gente começa a raciocinar em cima disso. Pitágoras, outro filósofo também, que viveu 525 anos, 525 antes de Cristo. No ano antes de Cristo, 525, ele tinha um belo pensamento. Ele lembrava das suas 3 últimas existências. Né? Pitágoras, quem já ouviu falar Pitágoras aí? Todo mundo já ouviu, né? Na sala de aula, gente, igual essa aqui, mas só que na sala de aula no primário, segundo ano, eu lembro mais ou menos assim, a soma. Quem tem professor de matemática aí, não? Como é que é a soma dos catetos da hipotenusa? Beleza, isso é bom estar na sala de aula, a gente vai aprendendo, mas arrepia, né? Dá para fazer uma colinha? Não dá para fazer uma colinha. Então, Pitágoras, conhecido de nós, né, nas salas de aulas, ele tinha um belo pensamento. A lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. Olha o pensamento nobre desse espírito. Só que nós pensamos assim, 525, nessa passagem de Jesus na Terra. Porque se a gente for analisar Nosso Senhor, se a gente for pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uma das belas passagens de Nosso Senhor, e de toda a Bíblia, para mim, no meu conceito, é quando ele, uma noite, Nicodemos, que era o doutor da lei, pede uma audiência no Nosso Senhor e vai lá escondido, porque ele era, todo mundo vai escondido para falar com o Nosso Senhor Jesus. Por que dos sofrimentos? Por que pessoas nascem defeituosas, paralíticas, doentes, cegas? Ele vai lá conversar com o Nosso Senhor. Aí está ali um diálogo riquíssimo. Um diálogo que a gente não entendeu na época, senão a gente até acho que talvez até subtraído da Bíblia. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nesse diálogo riquíssimo entre Nosso Senhor e Nicodemos. Só no seu capítulo, versículo, eu não consigo decorar. Eu ainda não estou apto ainda no meio dos evangelhos, assim, de decorar os capítulos e versículos. Mas é quando a gente vai lá e estuda. E vai estar fácil, Google. Digita lá no Google, lá você vai achar o Evangelho segundo o Espiritismo, nascer de novo. E beleza, né? Necessários que nasça de novo. E aí Nicodemos vai entender, né? Esse diálogo com o Nosso Senhor, ele vai entender que Jesus estava falando das vidas sucessivas. Das vidas sucessivas. Na foto ao lado, vemos 2 crianças. Porque uma delas é perfeita e a outra paralítica de nascença. Porque uma já nasce com esse sofrimento e a outra não. Aí muitos vão falar o quê? Deus quis. Assim, se houvesse apenas uma vida, e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, porque muitos prometem a salvação, o céu fácil, não é? Lembra no livro Nosso Lar? Quando do outro lado do muro estava uma pobre coitada, o vigilante chega, estava o André Luiz com a Narcisa trabalhando nas câmaras retificadoras, aí chega o vigilante, Narcisa, tem uma pobre coitada do outro lado querendo entrar. Passava de meia-noite, que é o mesmo fuso horário aqui da Terra, né? Nosso lar próximo, né? E aí o André Luiz com a Narcisa foram, junto com o vigilante, chegaram, né, próximo ao muro, olharam do outro lado, André Luiz descreve uma pobre coitada, uma senhora pobre coitada. Até pensou, gente, vamos abrir o portão para essa senhora entrar. E a Narcisa, já um pouco mais de experiência na espiritualidade, olhou para aquela pobre senhora do outro lado, questionando, como é, meus filhos de Deus? Eu fui caridosa, eu fui bondosa, contribuí com as obras do Senhor. Vocês não vão abrir o portão para mim, não? E Narcisa enxerga diversos pontos obscuros, em torno de 56 pontos obscuros. E ela falou, olha, eu não tenho permissão de deixar ela entrar. Mas o André Luiz, recém-chegado da Terra, viu que é uma pobre coitada do outro lado, ele não consegue ainda enxergar esses pontos.
Ele falou, olha, aí a Narcisa vira e falou, vou ter que chamar o superior, o chefe da vigilância, que é muito mais evoluído. Qual é a segredo? A evolução? A moral. A moral. Aí chega o chefe vigilante, quando se aproxima, a pobre coitada do outro lado, questionando, como é que é, criaturas de Deus? Vocês vão deixar eu entrar ou não? Já começa a perder um pouquinho a paciência. Tá vendo? Vai entrar do céu, vai tornar o céu um inferno. Não é isso? Aí o chefe vigilante tem uma visão mais aprimorada. Ele vê cada ponto daquele, ele enxerga cada ponto daquele, o motivo por qual ela está assim. Foram 56 abortos cometidos por aquela pobre coitada. E ali estava justamente o retrato de uma criança que foi abortada. Aí ela já perde a estribeira do outro lado. Já perde a paciência, começa a chuta o pau e chuta o balde d'água e sai pisando. Por quê? Né? Não foi permitido entrar. Porque ela ia causar transtorno dentro da colônia espiritual do nosso lar. Ainda não era o momento. E qual é o momento, né, para se aceitar? Quando se aceita, né, de forma ponderada, lúcida, Deus. Né? Quando o Clarence foi resgatar André Luiz lá nas regiões infelizes, ele virou para os demais, vamos com a gente? Ninguém quis. Da outra, sai para lá! Não é? André Luiz faz por quê? Lembrou, fez a prece, e a prece do coração, não a prece decorada, a prece do coração. Né? Então imagina a salvação fácil, né? Aí você vai ler algumas obras espíritas também, né? Às vezes está nas regiões infelizes, está um coitado correndo de um bando, aí você pergunta e questiona, o que é aquilo lá, gente? Que coitado lá, o pessoal está atrás daquele coitado lá. Ih, rapaz, aquele lá prometeu o céu fácil, agora estão cobrando dele. Não está vendo, André? Não promete céu fácil não. Então não é fácil, né? Agora, por que então alguns nascem com mais condições para atingir esse objetivo do que outros, se fosse uma única existência, né? Uns nascem em famílias estruturadas, que lhes dá educação e bons exemplos de moral, e os outros encaminham para o bem. Outros nascem em famílias desestruturadas, no meio à extrema miséria, sem nenhum tipo de referencial moral, às vezes vítimas já cedo de violência e todos os tipos de mazelas. Faz a gente começar a refletir, né? Nesses lados opostos, né? Como é que vai reencarnar numa situação dessa? Aí, como eu falei, nós estamos numa sala de aula, um país de terceiro mundo, que é comum a gente ver isso aqui, no nosso país. Né? Aí você fala, mas como é que vai entrar um mundo de regeneração se está assim? Não, vai entrando gradativamente, não é um estalar de dedo conforme a gente pensa. Né? A Holanda, ano passado, comemorou, né, fizeram uma festa, né, no país lá, que não tem um cachorro de rua mais. Um cachorro de rua. Né? Comemoraram, há um ano atrás. Aqui a gente vê pessoas dormindo na rua. A diferença. Suíça está fechando o quê? Presídios. Advogados no Japão só trabalham na prevenção, porque ninguém acusa o outro. Não tem roubo, não tem latrocínio, não tem nada disso, é pouquíssimo. Então isso não é um mundo já de regeneração? É um mundo de regeneração, que vai sendo gradativamente implantado pelos espíritos, e destacam em toda a parte do planeta Terra. Aí entra um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, né, que é a pluralidade dos mundos habitados, porque nós recebemos também, né, existe a transmigração de almas. Nós não só reencarnamos na Terra, reencarnamos em outros orbes também, até chegar aqui. Alguns vieram até exilados, e vão ser exilados de novo. Olha só que interessante. Né? Alguns se recuperaram aqui, através do exílio, voltaram, né, para o seu planeta, onde tinha mais afinidades e saudade também. Que dias os espíritos falam para a gente que o primeiro sentimento que bate no espírito, quando se processa a transmigração de alma, a transição, a primeira dor que bate é a saudade. É óbvio que aqui
a gente vai colhendo não só do planeta Terra, mas de outros orbes, porque nós recebemos também espírito proveniente de outros orbes, de ações também cometidas aqui no planeta Terra também. José Raul Teixeira narra para a gente a reencarnação de um político. José Raul Teixeira foi recebido pelos anfitriões num grande centro no nosso país. Ao adentrar um restaurante, após a saída do aeroporto, adentrou um restaurante para almoçar. Quando ele olha do outro lado da rua, ele vê uma pobre coitada mexendo nos entulhos, no lixo. Ele lá naquele restaurante climatizado, uma comida fresca, ele se condoeu, sentiu-se mal, mas na hora o espírito Camilo, que seu protetor, aproxima dele e fala, esclarece, ela está assim porque ela quer, José. Mas como assim ela está assim porque ela quer? Tá. Consciência culposa, e nós vamos entender isso na obra de André Luiz, o livro chamado Lei de Ação, Lei de Causa e Efeito, uma das obras de André Luiz, Lei de Causa e Efeito, lá no capítulo Zona do Remorso, que bate... Oi? Ação e reação, desculpa, corrija aí. A lei de ação e reação, Lei de ação e reação. Tem equivalência, causa e efeito, mas o livro Lei de ação e reação. E aí vamos encontrar no campo do livro, no capítulo que fala sobre a zona do remorso, o sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa que a gente carrega, a gente sabe de onde. Às vezes não é só da encarnação passada, o que nós fizemos na espiritualidade, às vezes muito antes de reencarnar. Sendo obsessor, também vai ser responsável pelos atos como obsessor também. Então, dúvida, não é só quando estava encarnado. Então, é a soma daquilo tudo que nós construímos, seja de bom, ou de mal, de certo ou de errado. E esse sentimento de culpa, muitas vezes, bate na gente. Então, ela estava lá pelo sentimento de culpa. Inclusive, o Camilo fala para José Raul Teixeira, ela está assim ainda. Aqui, ele recebeu muitas homenagens, inclusive essa avenida que você está, José Raul Teixeira, recebe o nome dele. E o sentimento de culpa traz ele sempre para cá. Você vê, houve uma inversão de polaridade também. A gente sabe que os espíritos não têm sexo. Era um grande político e nasceu no corpo de mulher. Então a gente tem outro campo para ser estudado também, dentro do processo reencarnatório. Os espíritos não têm sexo, ora pode nascer como homem, ora como mulher. Muitas vezes há uma troca de polaridade, não como um processo de castigo, mas um processo de reeducação da alma. Aquele espírito machão, que agride, vem com a polaridade invertida para poder aprender a respeitar o sexo oposto. E vice-versa. Mas então, aquele espírito está lá porque ele quer. Aí José Raul Teixeira entendeu. E a gente que faz trabalho lá no nosso centrinho, o centrinho lá em Três Rios, o Poço Espíritos Mensageiros, nós fazemos toda terça-feira um trabalho de rua. E interessante isso, porque são 11 anos trabalhando na rua e a gente vê alguns moradores, alguns conseguiram voltar a ser ressocializados, voltar ao trabalho. Outros não conseguem ficar no mesmo ponto. Alguns recebeu até de ser caseiro, saiu de lá, largou de ser caseiro de um sítio e voltou para o mesmo ponto da rua. Tinha um albergue, quase um quarteirão de distância, eu virei para a pessoa e falei, você não vai dormir lá no albergue? Lá não, vou dormir aqui. Quando o pessoal da prefeitura vieram para cá, nós saímos correndo. Mas que eles foram embora, nós voltamos para cá. Aí você começa a entender esse mecanismo de fuga, esse sentimento de culpa que o espírito traz. E além disso, mesmo enfrentando todas essas adversidades, tais pessoas ainda teriam que ser julgadas. É assim que a gente aprendeu aí nas escolas religiosas. Após a morte, e poderiam até mesmo ser condenados à pena eterna pelos erros que cometeram em apenas uma vida. Quem não teve oportunidade de frequentar uma sala de aula como essa, como é que fica? Está condenado eternamente? Não teve oportunidade nenhuma? Quanta desventura e quanta injustiça. Imagina, Uma mãe cuida bem do filho desde a eternidade, o filho se perde
ela vai para o céu, para uma colônia espiritual, o filho vai para as zonas infelizes, que acha que está no inferno, ela vai ficar feliz? Não. Ela vai lutar para sorrir aquele filho dali. E além de ser injustiçado pela sociedade, que muitas vezes acontece isso mesmo, seria injustiçado pelo próprio Deus. Como explicar o caso de pessoas que, mesmo tendo sido boas durante toda a sua vida, são surpreendidas com doenças terríveis? Né? A gente se pega falando, pô, mas fulano de tal gente boa, né? Aconteceu isso com ele, coitado, olha só, tão gente boa. Ah, morreu fulano, então, nossa, gente finíssima. Pô, você vê, né? O cara é bom, tem tanta gente ruim para ir, mas vai o cara que é bom, né? A gente acaba falando assim, não é? Interessante, né? E a gente, com essas doenças terríveis que surgem de repente, a gente tem que administrá-la, né? Porque é o que vai nos levar para o outro lado, que a doença passa para o outro lado, mas ela passa, né? Então a gente fica tranquilo. Agora, a gente pode, né, também de fato, mudar o nosso destino. Está bem claro lá no Livro dos Espíritos. Nós podemos mudar o nosso destino. Se a gente veio para cá para perder, às vezes, um membro, né? Acaba só perdendo, às vezes vai perder o braço, só perde um dedinho. Por que acontece isso? Porque Deus é misericordioso. O que o nosso Senhor falou? O amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. A misericórdia, porque existem dois pontos: misericórdia divina e justiça divina. Qual o melhor para a gente chegar, né? Para como espírito? A misericórdia divina. Se esforçar para ter o quê? A misericórdia divina. Se o amor cobre a multidão de pecados, nós podemos transformar isso. Se a gente veio para sofrer determinada ação, e se a gente trabalha o tempo todo no bem, é amenizado aquele sofrimento. É amenizado. A gente passa, ó, como passam os missionários que vêm para a terra. Ou são vítimas também de terríveis acidentes, né? Humberto de Campos, agora me fugiu o nome do livro, mas você lembra, né? Narra, através da psicografia de Chico Xavier, aquele senhor de engenho, que um certo dia, um servo seu lá, um escravo, não estava desenvolvendo um bom trabalho, ele foi lá e enfiou no engenho o braço daquele escravo. Aquele escravo cai no chão com uma dor aguda, e o senhor de engenho, na mesma hora, bateu o remorso de ver o sofrimento dele ali. Aí ele cerca aquele rapaz, aí a consciência pesada, falou, cuida dele. Aí começou a cuidar dele, cuidou da família, deu alforria, deu liberdade, mas deixou ele lá, trabalhou meio com um braço só, mas auxiliando, ajudando ele, amparou todos que trabalhavam com ele, mudou-se completamente perante os demais, perante os familiares, perante a sociedade, perante outros escravos. Viveu mais 40 anos, desencarnou. Foi para a espiritualidade, trabalhou também no bem, porque só tem dois tipos de pessoas do outro lado, gente. Só dois tipos de pessoas do outro lado. Aqui trabalha e aqui dá trabalho. A gente aqui não vai dar trabalho, nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Então esse senhor de engenhos ficou do outro lado trabalhando no bem 70 anos. Aí vamos preparar a reencarnação dele. Se fosse espírita, falou que o espírita ia pensar, né? Se fosse espírita, se arrancou um braço, vai nascer sem os dois, para aprender. Ainda bem que não é espírito que prepara, né? Ainda bem que não é espírito que o Senhor, os espíritos do Senhor, né, não tem uma designação religiosa, são misericordiosos. Fala, olha, você pegou a ficha dele, você trabalhou, depois daquele ato insano, você trabalhou 40 anos ainda na terra, no bem, depois 70 anos no bem, nós vamos preparar a sua reencarnação, você vai nascer com os dois braços. Olha que bacana. Vai nascer com os dois braços, só que com 40 anos, quando você cometeu aquele ato, mas vai depender de você. Com 40 anos, você vai se tornar um eletricista nessa reencarnação, você vai subir de um poste. Pode ser que você venha perder o braço. Você vai receber uma descarga elétrica. E você pode vir perder esse braço. E ele nasceu, desde a eternidade, foi levado para a escolinha de evangelização, pelos pais, na casa espírita.
cresceu na escolinha de evangelização, com a educação com os pais, com os amigos no colégio, foi crescer no adolescente, no colégio, na mocidade espírito, na trabalhadora atuante, no bem, aquela gente boa, todo mundo gostava dele, sabe? Aquele cara 10, foi crescendo, se formou, tornou-se um grande eletricista, trabalhando numa grande empresa, e com 40 anos, ele sobe num poste, recebe uma descarga elétrica e vai parar no hospital. E uma cirurgia, ele vem só perder o quê? O dedinho mindinho. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Enquanto outros passam por toda a vida sem conhecer tal infortúnio, poderíamos alegar azar de uns e sorte de outros? Seria praticamente um jogo de dados? Se fosse uma única existência, você vai ter filho perfeito, você vai ter filho imperfeito, o seu filho vai ser perfeito, seu filho vai ser imperfeito, seria isso? Deus quis? Não. Se nós fôssemos criados por Deus no momento do nascimento e não existissem vidas anteriores, qual seria o critério que o Criador usaria para escolher quem seria saudável, perfeito e quem seria deficiente, cego e etc.? Qual seria esse critério? A gente começa a raciocinar. Né? Uns mais inteligentes, outros com menos inteligência, uns com a visão perfeita, outros com problema na visão, e por aí fora, outros com problema na audição, outros com a audição que escuta, até pensamento capta. Não é? Uns conseguem ver o espírito, outros não conseguem ver nada. Não é? A única explicação então seria sorte ou azar? Não haveria uma explicação mais coerente? Absurdo, né? Aí imaginemos um pai que tenha 2 filhos. Aí imaginemos Deus, né? A um deles dá carinho, educação, roupas, alimentação e etc. E a outro não dá carinho nem educação. A gente que é imperfeito. Não é que somos imperfeitos. Nós tratamos por igual, não tratamos por igual? Ainda fala assim, criamos iguais. Fizemos a mesma educação, mas são diferentes. Um dá trabalho e o outro não dá. Não é assim que a gente pega, muitas vezes a gente pensa assim, e acha assim dentro do lar? Pelo contrário, trata de forma, vamos lá, coloca ainda mais um adendo. Pelo contrário, trata de forma agressiva, impondo-lhe todo tipo de sofrimento desde a infância. Fazemos isso? Não fazemos isso. Né? Um dá carinho, alimentação e o outro sofrimento. Né? Tudo isso sem nenhum motivo que justificasse tal tratamento. Seria justo? É claro que não. Se a gente quer imperfeito, não fazemos isso no nosso lar, imagina Deus conosco. Ora, se não é justo que um pai proceda dessa maneira, será que Deus, sendo infinitamente sábio, poderia agir assim? Evidentemente que não. Outros dizem que sofremos devido ao que os nossos pais ou antepassados fizeram. Seria uma explicação para aquele que acredita numa única existência. Não, a gente sofre porque os nossos pais ou antepassados fizeram. Será isso, né? Ou até mesmo pelo pecado original cometido por Adão e por Eva. Não, é o pecado original. Né? Por isso que nós sofremos. Né? Por isso que nós estamos aí, né, nesse sofrimento eterno. Porque na realidade o sofrimento não é eterno. O amor é eterno. A felicidade é eterna. A partir do momento que a gente atinge a perfeição, ela é eterna, se torna eterna para nós. Então não é lá do pecado original, mas eu estou sofrendo porque Adão pecou. Isso tem lógica? Então dos nossos pais, novamente pergunto, teria sentido alguém pagar pelo que outra pessoa fez? Tem sentido isso? Pagar porque, né? Você pagar pelo que outra pessoa fez? Não tem lógica, não tem sentido. E o outro? Nosso Senhor ensinou o que para nós? A cada um segundo suas obras. Eu fico com o nosso Senhor Jesus. Mas muitos religiosos não ficam com Jesus. Pular esse capítulo do Evangelho. Pular esse capítulo do Evangelho. A cada um segundo suas obras. Não é pelo que o outro fez que nós estamos sofrendo.
Né? Imagina uma pessoa sendo presa porque seu pai cometeu um crime e a polícia não conseguiu prendê-lo, então o filho, que seria inocente, teria que pagar pelo crime do pai. Aí o pai fugiu, não pode ser preso, aí vai ser o filho que vai ser preso? Tem lógica isso? Né? Sofre não é porque o seu pai agiu assim, dessa forma. Seria Deus assim tão injusto? Mais uma vez a resposta é não. Faz a gente raciocinar e ter compreensão. A doutrina da reencarnação é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo. Muitos espíritas não sabem o que eu vou falar aqui agora para vocês, mas Kardec publicou na Revista Espírita, em 1858, no mês de novembro, quando ele tratou o capítulo chamado As Vidas Sucessivas. As Vidas Sucessivas. E Kardec nos relata, nos dá um depoimento muito interessante acerca da reencarnação, que não passava pelo pensamento dele a ideia da reencarnação. Os espíritos tiveram que comprovar que a reencarnação fazia parte da lei da natureza. Olha só que interessante. Foram quase em torno de 50 médiuns que trabalharam muito bem com os espíritos do Senhor, nos esclarecendo e colocando de forma lógica, de bom senso e razão, a ideia da reencarnação para todos nós. Porque tem, né, Kardec coloca muito bem claro sobre a universalidade da comunicação dos espíritos, não é isso? O que é a universalidade? É uma lei que a gente segue, né? A universalidade das comunicações dos espíritos. Diversos médiuns recebendo as mensagens dos espíritos do Senhor e elas tendo convergência. Entende? Não é só o médium, só que o médium falou só, não, que vamos escutar só o médium. Esse médium falou sobre isso, nós vamos ter que publicar, ou vamos ter que aceitar como uma verdade, não. São diversos médiums. Kardec fazia isso, né? Um pesquisador, um cientista, usava diversos médiums, fazia a mesma pergunta para diversos médiums e a resposta vinha equivalentes. Então, não passava na ideia, né, pelo pensamento de Kardec, a questão da reencarnação. Ele não aceitou de primeiro momento a ideia da reencarnação. Então, você vê, o homem, né, ilustre, estudioso, então, quer dizer, os espíritos tiveram que comprovar a ideia da reencarnação para eles. Né, para nós, que é uma lei da natureza. Olha que bacana, né? Depoimento de próprio Kardec. Tá? Então, Deus jamais impõe sofrimentos a quem quer que seja, e ninguém sofre sem merecer. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E muitas vezes a gente pede correções. Pedimos para renascer na terra. E a gente pede até muito mais, falando, não, mas eu quero agora, né, ficar quite com... Porque não dá para, numa única existência, pagar todos os nossos débitos do passado. E a gente não sabe o que nós construímos. O João Gênesis fala, às vezes, um segundo de desatino nosso, a gente compromete séculos de existência. Se o espírito tivesse consciência, né, se a gente tivesse mais a ideia da consciência, da volta do espírito ao corpo, muitos de nós não agiríamos de forma equivocada, pensamentos equivocados, né, como preconceito. Eu não gosto de determinada raça. Amanhã vai reencarnar lá. Como um processo reeducativo para aprender a respeitar aquela raça, aquele país. Né? Se joga bomba no vizinho, amanhã renasce lá nos escombros. Se os seus comandantes de uma nação subjuga a outra e o povo aceita, amanhã reencarnará lá também. O povo também é coparticipe da questão da escravidão, né? Da perseguição, do combate, da violência, né? Lei de causa e efeito. Então, o objetivo da encarnação, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Quer dizer, o nosso objetivo é o quê? É alcançar a perfeição. Óbvio que não vai ser no planeta Terra que nós vamos atingir a perfeição. A gente podemos ir para o mundo de regeneração, até chegar ao mundo ditoso, até não precisarmos mais passar pelo choque da matéria. Né? Os espíritos falam que
tanto passar pelo choque da matéria, muitas vezes o espírito acaba chocado, né? A expressão da palavra, fala, agora eu quero melhorar, agora eu quero avançar. Hamed fala, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que o espírito não quer evoluir porque está sofrendo, não. É quando ele cansa de sofrer, que ele fala, agora eu quero aprender, agora eu quero parar de sofrer, agora eu quero cooperar, quero colaborar. Quando cansa de sofrer, não é porque está sofrendo, não. Deus criou leis sábias e justas que regem a harmonia de todo o universo. Então, os Espíritos do Senhor passou essas leis para a gente, sobre esses pontos fundamentais da doutrina espírita, é para todo o universo, todos os orbes habitados. Dentre tais leis, podemos destacar 3 delas, que é a lei da evolução, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Nós temos livre-arbítrio, tanto para agir no bem quanto no mal. E nós partimos, todos nós, não existe privilégio na lei de Deus. Não existe privilégio na lei de Deus. Os anjos um dia foram igual a nós. Os chamados anjos foram um dia igual a nós. E um dia todos nós seremos anjos. Cada um, né, com seu esforço próprio, cada um avançando. Às vezes a gente volta em missão para ajudar aqueles companheiros de jornadas que ainda não progrediram ainda. Quantos missionários voltam, né? Daqui um pensamento belo de Leon Denis: o espírito nasce no mineral, dorme no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Que viagem fantástica! Os espíritos falam que do reino animal até o hominal é a mesma distância que o homem faz a angelitude. E aí a lei da evolução. Tudo no universo caminha para a evolução. Nós podemos estacionar, nunca retroceder. Estacionamos muitas vezes, mas sempre evoluindo, né? Então a maior razão de estarmos aqui neste planeta é trabalharmos em prol da evolução de nosso espírito. Esse é o ponto-chave, né? A lei do livre-arbítrio, Deus cria os espíritos simples e ignorantes e dá a todos as mesmas condições iniciais para que atinjam sua evolução. Quer dizer, saímos do mesmo ponto de partida, não há privilégio na lei de Deus. Olha só que legal, né? A gente pensa que um é privilegiado, não tem privilégio na lei de Deus. Todos saímos do mesmo ponto e todos têm essa oportunidade de avançarmos. Porém, cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher quais caminhos deverá seguir, né? Muita gente não obriga ninguém a frequentar uma sala de aula como essa, mas muitas vezes a gente convida: vai lá, cara, vai lá aprender acerca do problema, do ser, do destino e da dor, que a doutrina espírita nos proporciona entender esses mecanismos. A lei de causa e efeito, que é para todos. Ao fazermos nossas escolhas na vida, nós recebemos os resultados positivos ou negativos das mesmas, seja encarnado ou na erraticidade, nos atos, nas ações que nós cometemos do outro lado também, receberemos também os efeitos, né? Deus não precisa ficar a cada erro nosso nos punindo, ou a cada acerto nos premiando. Aliás, Deus não pune ninguém, nunca pune, né? Nós mesmos nos punimos através de ações erradas. E aí, como eu falei anteriormente, a Terra é como uma grande escola, na qual os alunos podem escolher. Nós podemos escolher estudar e passar de ano, ou então não estudar e repetir de ano. Viu? Simples demais, né? Bem simples, né? Cada vida nossa é como um ano letivo. Vamos avançando gradativamente, conforme Pitágoras tinha seu belo pensamento. A lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. Até que um dia o aluno atinja um tal nível evolutivo em que poderá deixar a escola, indo para escolas mais evoluídas, mais sutis, menos densas, pesadas, né? Em que para a Terra não precisa mais rastejar, né? Tem um corpo mais fluídico, mais sutil, mais luz, pura luz. Então, assim se explica de forma bastante coerente a situação de pessoas que já iniciam a vida sob condições difíceis. Na verdade, elas estão colhendo
os frutos de ações erradas cometidas em outras existências, não só na Terra, não só no plano da erraticidade, em outros orbes também que são trazidas para cá, de acordo com o seu psiquismo. Existe só uma obra que eu li até agora, dos planetas, em torno de 4, mas não vou divulgar porque existe um ponto importante, como já citei antes, a universalidade das comunicações dos espíritos. Mas já chegou a primeira obra que fala dos planetas que vão receber, que estão sendo exilados da Terra, de acordo com o seu psiquismo. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ao invés de condená-los ao fogo eterno do inferno, lhes dá sempre uma nova chance. Todos nós temos nova chance. Se a gente não se rebelar nessa escola, que é essa escola boa hoje de se viver, nós vamos para já viu quando a gente, no passado, a gente falava, ó, se você não estudar direitinho lá no colégio, vou te colocar naquele Escola ruim. Oi? Tinha uma aqui em Petrópolis, não tem? Ou ainda já acabou aquela aqui na estrada? Não, ainda tem. Já tem? Como é que chama ali? É reformatório? Não. Sei lá, um negócio assim, qual o nome? Eu passava com a minha filha, ó, se você não se comportar, oi? Internado, isso aí, um negócio assim, bem, né? Sem celular, sem televisão, vai ficar segunda, que beleza, né? Ó, melhorava rapidinho. E passava, apontava o colégio ali. Tem que passar pela estrada. Ô, que pai, você estudava, para amanhã eu vou fazer o trabalho, vou fazer o teste, vai ter prova, que beleza, para nem falar, né? Já falava. Então, isso é isso. O espírito não se comporta, ele vai para uma escola, Deus tem essa escola, esse reformatório, esse internato, vai para uma escola bem ainda, que lá, né, daquele planeta lá, ainda primitivo, novo, ele vai desbastar as arestas, né? Através do cadinho da dor, vai olhar para o céu, vai sentir sabe, aquele sentimento de saudade, não é? Vai olhar as estrelas no céu, vai sentir. Acontece isso com os exilados. De vez em quando eu olho para o céu, sinto uma saudade. Eu acho que eu fiz exilado também. Mas não tem inferno para ninguém, quem vai sofrer no fogo do eterno, eternamente não, gente. O sofrimento não é eterno. O amor é eterno. Vivenciamos agora o resultado de tudo aquilo que fomos em vidas passadas. E outra coisa, eu não recomendo ninguém fazer terapia de vida passada. Quer saber que foi rei, rainha? Então começa a rezar se foi. Então não precisa fazer terapia de vida passada, a não ser se tiver problema de claustrofobia, pode fazer, que é bom. Aliás, nossa vida atual é a chance que temos para apagarmos qualquer mal que tenhamos feito e reparar os mesmos. Né? Somente espíritos muito evoluídos que reencarnam em missão, utilizando o seu livre-arbítrio, através do seu livre-arbítrio, vem aqui a este plano, e aqui podem vir a sofrer, porém por sua própria escolha. Passa pelo sofrimento, qualquer situação, está tranquilo, está sereno, para que através de seus exemplos possam trazer luz à humanidade que tanto amam. Né? Esses espíritos servem de farol para nós, servem de farol. Nós como espírito, olha quão longe estamos, um Divaldo Pereira Franco, com mais de 90 anos, proferindo palestra, seminário para esse mundo afora, né? De um Chico Xavier, quanto longe nós estamos ainda, talvez algumas encarnações ainda, para chegar nesse naipe, processo de evolução, e tantos outros que estão aí na Terra. Nós ainda imperfeitos estamos sujeitos à expiação, colhemos hoje o que plantamos ontem em outras vidas e também na espiritualidade, deixa bem claro isso, né? E colheremos amanhã o que estivermos plantando hoje. Então, pensamento positivo, né? Conforme diz Veneranda na obra Nosso Lar, o pensamento é força co-criadora, né? Então, até que venhamos atingir um grau de perfeição e pureza espiritual em que não precisaremos mais reencarnar na Terra. E por fim, continuaremos nossa evolução em planos espirituais mais elevados.